paz do Senhor seja sobre vós nessa tarde de domingo. O Senhor Deus vos abençoe de uma forma poderosa. É bem verdade que é o desejo do Senhor abençoar. É o desejo do Senhor salvar. É o desejo do Senhor restaurar. É o desejo do Senhor curar. É o desejo do Senhor derramar sobre a vida do homem toda plenitude de bênçãos. Isto é comprovado à luz das Escrituras Sagradas. Mas todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, elas são derramadas sobre o homem, mas o homem precisa estar posicionado em Cristo. Ele precisa estar em Cristo. Ele precisa entender que todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus só é possível na vida daquele que crê. Só é possível na vida daquele que verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados e anda na direção das Escrituras dentro do termo conversão. Só é possível na vida daquele que nasceu de novo. Bendito seja o nome do Senhor. Não há dúvida, mencionada pelas Escrituras, que o Senhor Deus quer abençoar a sua vida. O Senhor Deus quer marcar a tua vida e a tua história. Ele deseja, ele anseia em ter um encontro pessoal, relacional com você. O Senhor Deus, ele aguarda este momento para ter um momento com você. É interessante entendermos, compreendermos, à luz do texto sagrado, que Deus não deseja, não quer, não há vontade no Senhor Deus em que o homem pereça, em que o homem se perca, em que o homem vá habitar no Seol, ou no Hades, ou na Guiena, ou no inferno. São terminologias para, dentro de uma conotação, para falar do lugar intermediário daqueles que partem sem Cristo Jesus. Porém, não há no coração de Deus o desejo que o homem vá, para este ambiente, para este tabernáculo. O desejo de Deus é que todos os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Interessante que eu só tenho a capacidade de chegar ao pleno conhecimento da verdade se, porém, eu me arrepender dos meus pecados, me converter dos meus maus caminhos. E então percebe-se dentro da luz das Escrituras que Deus quer, de fato, abençoar poderosamente a sua vida. Você crê? Você deseja ter um relacionamento verdadeiro, íntimo com Jesus? A gente precisa entender alguns fatores em que as Escrituras mencionam que geram em nós este desejo de buscarmos a nossa experiência no relacionamento com Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João,
capítulo de número 8, versículo 32, diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É bem verdade que Jesus está ali discutindo com os fariseus e saduceus. Jesus está diante deles. Jesus está declarando que ele é a própria verdade. Ele é o Logos, ele é o verbo da vida. Não há vida sem Cristo. Não há reconciliação com Deus ou intimidade com Deus sem Cristo Jesus. Por isso, Jesus disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O termo conhecer gera, dentro do sentido da expressão de Cristo, relacionamento. E nós vamos perceber que Jesus chama 12. Dentre um dos 12, o trai. Ficam 11. Dentre os 11, 3 são íntimos de Jesus, são próximos de Jesus. Jesus, em alguns momentos, os chama os 3 à parte. E você percebe que há um que é mais íntimo, que deita ao peito de Jesus a sua cabeça. A gente percebe que, independente de tudo, a questão de buscar e ter relacionamento com Deus é uma questão de vontade, é uma questão de posicionamento, é uma questão de buscar de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, por inteiro, a presença de Jesus. É bem verdade que Jesus quer ter esta intimidade com você. Ele deseja ter esta intimidade com você. Ele quer ser íntimo de você. Agora eu te faço uma pergunta. Será que o pastor Darkson deseja ter esta intimidade com Jesus? Será que vós deseja ter esta intimidade com Jesus? Você percebe, à luz das Escrituras Sagradas, que sempre foi Deus que se aproximou do homem. Sempre foi Deus que quis ter um relacionamento pessoal com o homem. Nunca partiu do homem, sempre partiu do Senhor Deus. Quando Deus fez o homem, o colocou no jardim, a Bíblia diz que o Senhor descia pela viração do dia e vinha dialogar, conversar com Adão, com Eva. E eu ouso dizer, à luz do texto, que Adão e Eva conheciam a Deus face a face. Adão e Eva conheciam a Deus como ele é. Mas como assim, pastor? É porque eles não haviam pecado. Eles estavam no estágio pleno. Então, eles conheciam a Deus intimamente. Perceba que Deus é que desce para dialogar com Adão. Percebe-se que o Antigo Testamento, ele encerra-se debaixo de maldição, debaixo do pecado. Paulo, ele escreve à igreja que habita em Roma, no capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Entende-se que todos os sistemas de religião da época estavam fadadas ao fracasso e ao pecado. Havia culto, mas Deus não habitava no culto. Havia culto, mas Deus
era aborrecido com estes cultos, porque o homem foi encerrado debaixo do pecado. Foi Deus quem enviou o unigênito Filho. Em que condição e estado estava o ser humano? Debaixo de maldição, debaixo do pecado. Deus amou o homem, tá? E o homem estava debaixo do pecado. Este era o estado e a condição que o homem se encontrava. Para quê? Para que o homem olhasse para a expressão máxima do amor de Deus. Oh glória! Oh glória! Qual é, pastor, a expressão máxima do amor de Deus? Eu te digo, Cristo Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Quando você lê a escrita da biografia de Jesus, João é mais profundo, porque quem é íntimo e busca ter intimidade com o Pai por meio de Cristo, oh glória! Oh Jesus, tu é maravilhoso. Tem mais profundidade, conhece mais profundo. Então percebe-se que João narra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh glória! Então perceba que João exprime, João declara, João verbaliza a expressão do amor de Deus. Eu vejo pessoas pedindo prova a Deus que se realmente o Senhor Deus me ama. É simples, abra as Escrituras, porque as Escrituras é Deus se revelando ao homem. As Escrituras é a palavra de Deus. As Escrituras é o testamento que Deus entrega aos homens. Então perceba, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe-se que este versículo demonstra o desejo de Deus de reatar a comunhão com o homem. Percebe-se que nunca foi Deus que se afastou do homem. Sempre foi o homem que se afastou de Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus. O pecado é como uma faca cravada no coração do homem. É como uma bala que atinge o ponto vital do homem. O pecado, ele distancia o homem de Deus, não Deus do homem. O pecado, segundo o profeta Isaías, profetizando a nação de Judá e a nação de Israel, ele exclama e profetiza a nação dizendo: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então percebe-se que os pecados, ele distancia o homem de Deus. Então, quando você lê João capítulo 3, versículo 16, é o desejo de Deus
É a vontade de Deus, o buscar de Deus em ter relacionamento com o homem. Então, entenda que aqui está a maior expressão do amor de Deus. Aqui está a convicção que Deus te ama. Ah, pastor, eu estou desviada dos caminhos do Senhor. Ah, pastor, eu estou mergulhada no alcoolismo. Ah, pastor, eu enfrentei um divórcio, né? Crise dentro do relacionamento, e hoje estou divorciada e por isso estou afastada. Ah, pastor, eu sou viciada nas drogas. Eu quero te dizer, o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele não desiste de você e jamais vai desistir de você. A grande pergunta é: você já desistiu do Senhor, Deus? Você já desistiu da chamada? Você já desistiu do propósito de Deus na sua vida? Que o propósito maior de Deus na vida do ser humano é coroar o homem com a vida eterna. Jesus mesmo disse, quando esteve na casa de Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa, pois este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então entenda, dentro da expressão da palavra, a grandeza do amor de Deus. Resgatar a tua alma. É que você entenda que, obstante as tuas dificuldades, as tuas lutas, as tuas guerras, você jamais vai alcançar vitória. Jamais você vai alcançar o âmbito da metanoia, que é a transformação de vida pela uma mente renovada pela palavra, sem Cristo Jesus. É em Cristo que habilitamos o Espírito do Senhor a regenerar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, o inteiro. E por que devemos receber o amor de Deus? Para que nós possamos ser perdoados por Ele, para que nós sejamos livres da condenação eterna. Percebe-se, porque Deus amou o mundo de tal maneira. João, ele usa aqui, tá, o tal, porque ele não tem palavras para mensurar a profundidade, a altura, a largura da expressão do amor de Deus. O amor de Deus não é limitado. O amor de Deus é ilimitado. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, porque o amor cobre multidão de pecados. Não importa a profundidade, a altura ou a largura da tua iniquidade, do teu pecado, o amor de Deus superabunda este estado, esta condição em que você se encontra, para que você receba o que já está derramado sobre a sua vida, porque eu sempre expresso, o amor de Deus está sobre todos os homens. Todos os homens. Quando eu falo homem, eu estou incluindo a mulher, o jovem, o adolescente, a criança, o ancião, a anciã, tá? De uma forma universal, tá? Está sobre. A questão está dentro de você, faz parte da sua vida, mora dentro de você o amor de Deus. Oh, glória!
Bendito seja o nome de Jesus. O amor de Deus está sobre todos, mas ele precisa habitar na tua vida. Ele precisa fazer morada na tua vida. Então, só é possível você receber o que já está sobre você, se você verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, para que você receba o perdão e o amor de Deus sobre a sua vida. Ele quer derramar sobre você. Ele quer inserir na sua vida. A pergunta é: você deseja? Você quer? Porque João, na sua epístola, na primeira, ele diz que quem ama a Deus não peca. E aquele que diz que ama a Deus e vive pecando, nunca o viu e nem o conhece. Então é interessante nós entendermos, dentro das narrativas das Escrituras Sagradas, que o Senhor Deus, ele te ama. Mas você o ama no mesmo nível que ele te ama. Você permite Jesus habitar na tua vida, fazer morada na tua vida. Você deseja fazer uma aliança com Jesus. Oh glória, oh glória. Ele quer fazer esta aliança com você. Ele quer habitar na sua vida. Olha o que Jesus diz no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Qual é a prova? Qual é o fruto? Qual é a marca que de fato uma pessoa ama a Deus? Não é verbalizar por palavra, mas há um testemunho construído no teu espírito, na tua vida, que fluirá para fora e demonstrará que de fato você ama a Deus. É eu amar e guardar as Escrituras Sagradas no meu coração, na minha vida. A Bíblia diz, meus irmãos, no Salmo 119, como purificará o homem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Jesus continua dizendo aqui, no Evangelho de João, capítulo 14, agora no versículo 24, dando continuidade ao que ele diz no versículo 23, ele diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu preciso entender que há pessoas que leem as Escrituras. Eu preciso entender que há pessoas que conhecem a língua dos originais. Sim, quem mais do que os judeus conhece o hebraico, o grego, o aramaico, que são as três línguas em que as Escrituras foram escritas. Porém, a gente precisa entender que Jesus está falando aqui: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. No versículo 23, ele diz que quem o ama, guarda as suas palavras. Então, precisamos entender que não é somente conhecer. Eu preciso produzir fruto. Esse fruto
precisa permanecer na minha vida. Eu preciso entender que não é só o ato de conhecer, não é só o ato de verbalizar, é o ato de colocar em praticidade na minha vida. Isso gera fruto que permanece. E esse fruto que permanece será visto pelo reino dos céus. Esse fruto que permanece será visto pelo reino de Deus. Esse fruto que permanece será visto pelo reino dos homens. Esse fruto que permanece será visto pelo reino das trevas. Então Jesus está dizendo: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então entenda, o que pensar de pessoas que escarnecem, zombam do Evangelho de Jesus? O que pensar de pessoas que vão dentro das mídias sociais e escarnecem da Igreja do Senhor Jesus? Escarnecem da vida e do posicionamento cristão. O que pensar dessas pessoas que vão dentro das mídias, né, televisivas e, diante de eventos, escarnecem da cruz de Cristo Jesus? São pessoas que dizem que têm Deus na vida, são religiões que dizem que Deus é com eles, mas na verdade é uma mentira e um engodo do diabo. Tá? Porque João capítulo 8, versículo 44, diz que quem mente ou quem é mentiroso, quem mente e quem é mentiroso é filho do diabo. É o que a Bíblia diz em João 8 e 44. E eu vou fazer a leitura com você dentro da narrativa das Escrituras, que diz assim, meus irmãos: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Isto aqui é o próprio Cristo Jesus se direcionando aos fariseus e aos saduceus. Jesus olha para eles e diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Quem é que não se firma na verdade? É quem não guarda a palavra de Deus, é quem não vive a palavra de Deus, é quem não permanece na verdade da palavra de Deus. Quem não se firma na verdade, tá? É quem vive satisfazendo o desejo do príncipe deste mundo, que é o diabo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, faz referência ao diabo, tá? Cegou o entendimento dos homens incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo Jesus. Então entenda, quem não se firma na verdade está sendo seduzido pelo Deus deste século, está cegando o entendimento para que o homem não entenda, para que o homem não compreenda a expressão do amor, da compaixão, da misericórdia de Deus na sua vida. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus está fazendo referência aqui à liderança religiosa da sua época, aos fariseus e saduceus, que eram líderes, aqueles que se assentavam na cadeira de Moisés. Perceba que Jesus está fazendo referência àqueles que dizem, àqueles
que falam que conhecem, há aqueles que proferem as Escrituras, porém são um poço de hipocrisia e não vivem e não se firmam na verdade. Bendito seja o Deus que exerce misericórdia sobre a vida de todos. Então, o que declara que eu amo a Deus é quando eu guardo as palavras de Jesus. O que declara que eu não amo a Deus é quando eu não guardo as palavras de Jesus. Jesus está no versículo 25 dizendo: tenho-vos dito isto, estando convosco. Jesus continua conosco. Quando eu digo conosco, eu quero frisar aqui com muita ousadia, com muita autoridade, e dizer que o Deus eterno, por meio de Cristo Jesus e pela concessão do Espírito Santo, ele governa unicamente a eclésia, a igreja de Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele só habita no corpo, que é a eclésia, a igreja de Cristo Jesus, do qual o Senhor Jesus é o cabeça. Ele não tem comunhão com o mundo. Eu falo de homens pecadores. O Espírito do Senhor, ele não tem comunhão com o mundo. Ele não faz parte do mundo. A Bíblia já diz que o mundo não o conhece, não pode recebê-lo. Tá? Não pode recebê-lo. Então, entenda uma coisa, tá? Que o eterno Deus, em Cristo, pela concessão do Espírito, só tem comunhão, relacionamento com a eclésia, com os chamados para fora, com a igreja de Cristo Jesus. Você precisa entender isso. Religiões que vivem a religiosidade, um engodo, um engano, que não tem as Escrituras como base, tá, da sua pregação, como base doutrinária da sua conduta de vida, Deus não habita. Deus não faz parte. Quer um exemplo? Existem religiões aí que negam a pessoa do Espírito Santo. Há religiões aí que negam a deidade e a divindade de Cristo Jesus. Eu te pergunto uma coisa. Hoje, o amor de Deus só é possível na vida humana por causa de Cristo Jesus. Jesus mesmo disse, e ele verbalizou em João 14,6, eu sou. A palavra eu sou é a mesma aplicação que Deus disse a Moisés para dizer à nação que estava escrava no Egito: Senhor, que eu direi à nação, tá? Quem me enviou? Ele diz, o eu sou o que sou, te enviou. A palavra eu sou é existente em si mesmo. Tá? Então Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Cristo que está declarando. É as palavras de Cristo que está sendo verbalizada a nós outros. Tá? Eu só tenho acesso a Deus, eu só posso ter comunhão com Deus, eu só posso andar com Deus por meio de Cristo. Quando Deus olha para a humanidade, ele olha através de Cristo. Quando Deus declara o seu amor à humanidade, ele declara através de Cristo Jesus, porque Cristo é a expressão máxima do amor de Deus ao homem. Oh, glória! Eu estou sentindo Jesus. Esta palavra, ela está sendo direcionada à sua vida. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Jesus tem declarado. Por quê? Porque ele disse,
em Mateus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando ele diz eis que estou convosco todos os dias, ele está falando à igreja, ele está falando à eclésia, ele se faz presente em todo momento, porque ele tem aliança com a eclésia, ele tem aliança com a igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando das paredes físicas, do concreto, eu estou falando de todo aquele que crê, de todo aquele que se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados, todo aquele que se converteu dos seus maus caminhos e declarou que a sua vida seria regida por ele, direcionada por ele, por meio das Escrituras Sagradas. Quem é eclésia faz parte da comunidade cristã. Uma pessoa só não é a igreja. Uma pessoa só, ela é membro do corpo de Cristo Jesus. Perceba-se, cabeça representa Cristo, que direciona o corpo. E no corpo há muitos membros. Perceba que o corpo não é separado. O corpo está ligado pela ligadura de todas as juntas, tá? Essa mão não pode dizer a essa que não precisa dessa. Esta orelha não pode dizer que não precisa dessa. O nariz não pode dizer que não precisa da boca, tá? Todos trabalham em sincronia para um único propósito, um único objetivo, que é direcionado pela cabeça, tá? Que é Cristo Jesus. Que é Cristo Jesus. Cuidado com o que vocês ouvem. Cuidado com esses que se autodenominam desigrejados. Cuidado, cuidado com aqueles que estão falando fora das Sagradas Escrituras. Eu quero deixar-vos esta palavra e encerrar dizendo: você ama verdadeiramente a Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guardará as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste da minha boca não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Estas palavras é do Senhor Jesus. Eu te digo, você ama a Deus ou você não ama a Deus? O que mostra de fato que amamos a Deus ou não é se guardamos a sua palavra ou não. Todo aquele que não guarda a palavra de Deus não ama a Deus. É o que as Escrituras estão dizendo. E você fala, pastor, então o que eu devo fazer para que o amor de Deus seja visto na minha vida? Você precisa nascer de novo. Você precisa entregar a sua vida no governo de Cristo. Então, você será amado dele. E o que eu devo fazer? Se arrepender dos seus pecados. Todo ser humano que nasce de mulher, nasce com a natureza pecaminosa. Você me pergunta, pastor, mas Jesus não nasceu, né, do útero de Maria, não nasceu de mulher, mas ele nasceu com a concepção, tá, de uma natureza santificada. Ele nasceu com a concepção de uma natureza divina. O útero em que Jesus foi gerado foi concebida pelo Espírito Santo. A semente que gerou Jesus não foi do homem, não foi de José. A semente que gerou Jesus foi do Espírito Santo. Diferente de nós, que fomos gerados, né, pela semente do homem que tem a natureza pecaminosa, herdou a concepção da natureza
caída de Adão. Tá? Por isso, em Cristo, podemos nos reconciliar com Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Então, somente Cristo, tá, pode nos reconciliar com Deus. A Bíblia diz que nenhum outro nome é dado entre os homens pela qual devamos ser salvos, a não ser Cristo Jesus. Tá? Um filho se nos deu e um filho nos nasceu. Tá? Jesus nasceu do útero de Maria, mas o filho foi dado. Sabe por quê? Porque ele já era antes de todas as coisas. O verbo, logos, a palavra, glória. Então, o homem precisa se arrepender. Já estou encerrando, irmãos. Arrependimento é mudança de direção. Tá? Convenção é mudança de estado. Eu só posso viver plenamente a conversão quando de fato eu me arrependo, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Por isso Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai e diante dos santos anjos. Portanto, todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai e diante dos santos anjos. Mateus capítulo 10, versículo 31 e versículo 32. É preciso haver uma confissão pública de que Jesus habita na tua vida e de que você está se rendendo a Ele. As palavras não são minhas, é de Jesus. Tá? Aí remete-nos ao batismo nas águas. O batismo, na sua originalidade e significado, tá? Quer dizer sepultamento de pecados. Há uma importância profunda no batismo. Quando o homem está sendo emergido nas águas, ele está morrendo para o mundo, para as coisas do mundo, para as concupiscências do mundo. Quando ele ressurge das águas, ele está nascendo para Cristo. Com a natureza que morreu em Adão, está sendo ressuscitada naquele momento. É o que Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra. Perceba que Paulo está falando do ressuscitamento de uma nova natureza. Se já ressuscitaste com Cristo. Quando Adão pecou, a natureza espiritual morreu, ressuscitando nele a natureza caída do pecado, que deseja o pecado, que deseja a cobiça, que deseja o adultério, a fornicação, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria e a inimizade, a qual Paulo escreve aos Gálatas, dizendo que os que tais coisas praticam não herdam o reino de Deus. Então, quando você está descendo as águas, você também está fazendo uma confissão pública diante do reino dos céus. Você está fazendo uma confissão pública diante do reino de Deus. Você está fazendo uma confissão pública diante do reino dos homens. Você está fazendo uma confissão pública diante do reino das trevas, que você se posicionou em Cristo, recebendo o amor de Deus, tá? E vai passar a viver em novidade de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, segundo os Coríntios 5:17. Então, há uma importância do homem entregar a sua vida a Jesus. Para isso, Jesus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para levar-nos a preciosa semente, a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor falou contigo, porque a palavra dele é viva, a palavra dele é eficaz, a palavra dele penetra até o ponto de dividir as juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração.
Oh, glória, bendito seja o nome do Senhor. Então eu te convido a se reconciliar com Deus. Eu te convido a você se render à vontade de Deus por meio de Cristo. Fica o meu convite a você. Você deseja aceitar a Jesus? Você deseja ser aceito por Jesus? Ambos os termos estão corretos. Eu aceitar a Jesus ou eu ser aceito por Ele. Ou eu fazer a aliança com Jesus e fazer parte da eclésia, do corpo do qual Ele é a cabeça. Então, é interessante você entender estas verdades bíblicas, é importante. Tá? Entenda, sem Cristo não haverá mudança na tua vida. Sem Cristo não haverá regeneração na tua vida. Sem Cristo é impossível você mudar. Então venha da forma que você está. Encerro com este texto profundo e maravilhoso. Mateus capítulo 11, versículo de número 28 e 29. Jesus faz um convite dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Entenda que o convite está estabelecido a todos, obstante do estado e da condição que se encontra, para que nele a mudança, a metanoia, comece a acontecer na tua vida, a transformação de vida. Você só precisa permanecer nele. Muitas pessoas aceitam a Jesus, ou são aceitas por ele, como você deseja entender. A questão é permanecer nele. Fraco, mas permaneça. Se arrastando, mas permaneça. Permaneça nele, clamando a ele e dizendo: eu preciso, Senhor, de ti para que a minha vida seja mudada e transformada pelo poder do teu evangelho. As boas novas do reino de Deus, que nesta oportunidade foi entregue, oferecida, proclamada, transmitida, pregada a você. Bendito seja o nome de Jesus. Então o convite está lançado. Cabe você crer nele, se render a ele, e o mais ele fará na sua vida. Amém, meus irmãos? Esta é uma palavra de reflexão para a sua vida, que você possa meditar nela e refletir nela. Tá? Estará em todos os meus canais, tá, das redes sociais, que a minha mensagem, ela é mais uma mensagem evangelística para a sua vida. As minhas palavras alcançam os teus ouvidos, mas as palavras de Deus, movida pelo Santo Espírito, ele vai de confronto à tua consciência. Bendito seja o nome de Jesus. Amém? Quero fazer uma oração por você. Se tiver alguém na live que deseja se reconciliar, que deseja voltar para Cristo, está afastado, digita aqui: eu quero, pastor. Eu quero. Pastor, eu não tenho forças. Eu não tenho forças. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero apresentar a tua vida a Jesus. Enquanto eu ministrava esta live, eu sentia o mover do Espírito Santo. Eu iria falar nesta live sobre o Salmo 91, que tem revelações profundas para a edificação da nossa vida espiritual. Mas o Espírito Santo me moveu a esta palavra porque eu sei que tem pessoas precisando. E eu quero orar pela tua vida. Senhor Deus e Pai, nesta tarde de domingo, tivemos transmitido a sua palavra. E teve pessoas que permaneceram na live, Senhor. Eu quero pedir a tua bênção sobre a vida delas. E eu quero, Senhor, orar por elas, pedindo que o Senhor fortaleça, que o Senhor renove, que o Senhor derrame, Pai,
bênçãos espirituais em Cristo Jesus sobre a vida delas. Que todas as barreiras espirituais da maldade que tem se levantado contra a vida dele, contra a vida dela, sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. As correntes que têm aprisionado, Senhor, sejam dissipadas no poder do nome de Jesus. Ó Deus vivo e todo-poderoso, eu quero, Pai, ministrar cura na alma, cura no espírito, cura sobre a vida, Senhor, desta pessoa. Ó Deus vivo, eu quero ministrar libertação sobre a vida desta pessoa. Se as portas estão fechadas, que haja um tão grande terremoto, que os alicerces, Pai, se estremeçam e as portas sejam abertas. O teu nome, Senhor, venha ser glorificado na vida desta pessoa, e esta pessoa venha testemunhar para a glória do teu nome. Eu ministro sobre a vida deles a bênção do Senhor, a vitória do Senhor, a cura do Senhor, a libertação do Senhor. Em o nome de Jesus, se você crê, diga amém. Assim seja, e assim o Senhor fará, conforme a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão sobre a sua vida. Meus irmãos, fiquem na graça, fiquem na paz de Cristo Jesus, e que o Senhor Deus te abençoe de forma poderosa. Deus abençoe a sua vida.